Ô Rubens, o tema de hoje é o silêncio dos culpados. Quem são os culpados? Os culpados são os dominantes, desde a época em que o mundo começou a existir, desde a época de Caim, tá certo? Sempre o culpado foram os dominantes desse mundo tenebroso. E na atual conjuntura, o silêncio dos culpados diz respeito à mídia, porque a mídia se cala. Por exemplo, você vê a ONU planejando erradicar a pobreza até 2030. Você vê a pobreza cada vez mais aumentando no mundo. A ideia da ONU surgiu em 2015, com um projeto chamado Agenda 2030. Estamos em 2022, faltam 8 anos. Passaram-se, portanto, 7, desde 2015. Estamos na metade do tempo compreendido entre a época que foi lançada a proposta e a conclusão dela. A pobreza só aumenta, tá certo? Então nós vemos que a ONU não consegue erradicar a pobreza distribuindo o dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Até porque a indústria farmacêutica, em toda a história da existência da indústria farmacêutica, desde que ela surgiu, nunca, olha para cá, nunca a indústria farmacêutica lucrou tanto como está lucrando atualmente com essa pandemia. Então, se passaram-se 7 anos de 2015 para cá e vamos chegar a 2030, faltam 8, e até agora não começou-se a distribuir a riqueza dos ricos para os pobres, até porque isso aí é um paradoxo. Se o pobre tem mais dinheiro, ele deixa de ser tão pobre, ele gasta mais. Gastar significa comprar para consumir. Gastar para consumir significa transformar matéria-prima em bem de consumo e depois descarte, ou seja, destruir mais ainda o mundo. Se eles querem uma economia sustentável, se eles querem uma vida sustentável, como podem falar em erradicar a pobreza? Só mesmo matando os pobres. Mas como, o Paulo Pague, como a mídia se cala? Você já viu na mídia falando abertamente algum dia, na mídia, algum noticiarista da mídia falando da redução populacional? Eu penso que de todas as coisas que eles se calam, e eu tenho aqui uma relação para a gente abordar hoje, mas a mais contundente é esta. Eu nunca vi a mídia falar abertamente em redução populacional. O silêncio dos culpados. Por quê? Porque não falam isso abertamente, mas você sente o cheiro de redução populacional no ar para todo lado que você olha. Hoje, domingo, choveu o dia todo aqui na roça, aqui na mata, e eu hoje passei o dia gravando. Gravei muitos vídeos para passar no canal Verdade Oculta e no canal do Rubens durante os próximos dias. E eu gravei muitas matérias, gente, falando a respeito de diversos meios de preparação para essa redução populacional, que eles não falam nela, definitivamente. Então, até mesmo já que o assunto está sendo a redução populacional, eu vou trazer aqui uma matéria, um discurso do David Rockefeller. David Rockefeller, se você não sabe, é o patrono que já faleceu agora, há 2 anos atrás, tá certo? É da Fundação Rockefeller, é uma das organizações mais antigas do mundo, que estão trabalhando juntos para a questão envolvendo a redução populacional. Tá certo? É a família Rothschild, família Rockefeller, são essas principais famílias. Obrigado, fã do Rubens. Muito obrigado pelo carinho. Vamos ver aqui, junto com o Rubens agora, o discurso do David Rockefeller, na ONU, em 1994. Ele cita, inclusive, o acordo feito na Eco 92, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Meu mouse está ruim ainda até hoje. Agora sim, consegui trazer o vídeo. Está aqui. Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumentam a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas,
nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água é um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida. Mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado. Mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro. E as Nações Unidas se tornaram catalisadoras para coordenar o processo inteiro, criando a resolução de 2015 chamada Agenda 2030, com 17 propostas para o desenvolvimento sustentável. Você ouviu por 2 vezes o David Rockefeller falando em estabilizar a população. O que seria estabilizar a população na prática? Você tem as pedras guias da Geórgia. E nas pedras guias da Geórgia você tem 10 mandamentos da nova ordem mundial. O primeiro mandamento, o mais importante, o primeiro, tá certo? O GOLD, ou seja, o GOL, né? GOL, que é a meta principal, está lá. Manter a população em equilíbrio constante com a natureza. É o que? Desenvolvimento sustentável. Em 500 milhões de pessoas. Existe um número explícito para isso. 500 milhões de pessoas. Quando David Rockefeller fala em estabilizar a população, ele não está falando em estabilizar uma população crescente que na época do discurso eram 6 bilhões. E hoje, 2022, estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no planeta. Ele projetou para 2020, atrasou um pouquinho, mas em 2022, ô Júnior, completam-se 8 bilhões. Então, presta atenção para você entender. No discurso do David Rockefeller, logo após o Rio 92, quando ele foi na ONU, ele defendeu e, por 2 vezes, você repara no discurso dele, ele diz que precisa estabilizar a população. E ele fala que é por meio da empresa privada. Repara bem para você ver as palavras dele. Ele fala, a indústria, ou seja, a empresa privada, não o governo, mas a empresa privada pode fazer isso. Agora, precisa de criar mecanismos políticos, e aí sim, através, tá certo, das leis e dos políticos. Então você repara, no discurso do David Rockefeller, daquela época, uma coisa bastante consolidada hoje. Já tem hoje, desde 2015, a proposta da ONU, da Agenda 2030. Para quê? Para poder manter, para acabar com a pobreza em todos os seus níveis, tá certo? Acabar com a pobreza em todas as suas esferas.
Eu fiquei até de ler hoje aqui o texto da ONU, mas depois, no meio da semana, eu achei melhor o tema de hoje. Esse pode ficar para a semana que vem, a Amadinha me lembra, tá, Amadinha? Os 17 Objetivos da ONU, para a gente secar eles aqui. Então, o que acontece? Na fala do David Rockefeller, da década de 90, quando ele deixa claro que é necessário estabilizar a população, ele não chega ao ponto de dizer reduzir a população. Mas, claro que subentende-se, para quem está ligado no contexto, que a ideia é estabilizar no patamar que eles próprios já definiram antes, 500 milhões de pessoas, é metade de 1 bilhão. Temos 8 bilhões hoje. Se eles não fizerem nada, até 2050, vão chegar quase a 15 bilhões. Quase que dobrando até 2050. Por isso que o prazo deles é para 2030, para poder estabilizar. Então, quando ele fala, esses pontos são importantes você ter percebido, que a empresa privada é importante desse processo. Deixa eu ver direitinho o que ele fala aqui, para a gente não cometer nenhum equívoco. É cá no final que ele fala. Ó. Dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida, mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado. O crescimento populacional é melhor gerenciado pelo setor privado. O setor privado gerenciando o crescimento populacional, mas carece de que o governo faça as leis. Vamos ver agora esse trecho, ó, seguindo. Ó. Mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. São necessários que o governo faça leis regulamentando isso, ou seja, entregando para a iniciativa privada essa situação.